Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Nós estamos começando, na verdade, nós finalmente terminamos as leis morais do Livro dos Espíritos. Eu não tenho exatamente o tempo que a gente ficou estudando as leis morais. Você tem, Dani? Não, muito mais. Uns 4, 5 anos, por aí, que nós estamos estudando. Provavelmente é um dos mais longos estudos aí, só das leis morais, porque a gente estudou sem pressa, uma por uma, todas as questões do Livro dos Espíritos concernentes às leis morais, né? Ao livro 3º. Mas eu quis começar o livro 4º, no nosso último encontro, porque eu acho que é um tema interessante, né? Ele fala de esperanças e consolações, e, portanto, ele fala da vida futura. O Livro dos Espíritos, para aqueles que não sabem, é como uma síntese. Na verdade, ele é uma síntese de toda a doutrina espírita de modo geral. Então, todas as obras da codificação, elas estão, na verdade, resumidas, sintetizadas nesse livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, a primeira parte que está lá, não é, da criação do mundo, dos homens, da Gênese, que vai estar no último livro, a Gênese, Deus, o princípio das coisas, etc. Depois a gente tem a relação com os espíritos, que vai ser desenvolvida no Livro dos Médiuns, as leis morais, que vai ser desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, e as penas e gozos futuros, que vão ser desenvolvidos, esse tema vai ser desenvolvido no livro Céu e Inferno. Então, na verdade, nós temos 5 obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. O Livro dos Espíritos é a síntese dos outros 4. Ok? E esse item que a gente está estudando, ele é a síntese do livro Céu e Inferno. E por que eu acho interessante? Porque nós somos seres condenados ao futuro. Nós não temos escolha. A única coisa que nós temos, realmente, é o futuro. E é um futuro que vai sendo construído no instante presente. Nós não temos tempo de ficar esperando o futuro. O futuro ele vai acontecendo automaticamente na nossa relação com o tempo, né? Nós não temos como imaginar a experiência humana, a existência humana, divorciada da experiência temporal. Por isso que alguns filósofos vão dizer que ser é tempo. Nós só podemos ser no tempo, aqui e agora. E esse que vos fala é alguém que vai se constituindo a cada instante. E quando terminar aqui a nossa palestra, eu já não sou aquele do início, eu já sou outro. Por isso que é tão difícil definir, do ponto de vista filosófico, aquilo que chama assim, onticamente, o ser humano. O que é ontos? É o ser de cada um. E por que é tão difícil dizer de alguém, você é bom, você é mau, você é assim, você é assado? E, aliás, isso é muito interessante, porque a gente adora brincar de astrologia. Não é gostoso? Ah, eu sou de touro, então eu sou assim. Eu sou de aquário, então eu sou assado. Não tem problema nenhum, é bacana e tal, mas, de verdade, ninguém é nada. A gente vai sendo, a cada instante, no exercício de nossa liberdade, inclusive aquilo que a gente vai escolhendo ser o tempo todo. Por isso que nós somos responsáveis por aquilo que somos, porque a gente vai escolhendo ser aquilo que vai fazendo sentido para a gente ser a cada instante da nossa existência. Do ponto de vista espiritual, e, portanto, a partir de um fundamento espírita, de uma concepção espírita do que somos, isso transcende a morte do corpo físico. Então, isso é uma característica da nossa personalidade espiritual.
Nós somos seres que vão se constituindo no tempo enquanto espíritos, estando aqui ou estando do outro lado. O meu primo, Beto, me abordou na entrada, falou, olha, você ficou há 2, 3 semanas de falar sobre uma coisa que você leu num livro, esqueceu, pediu para que a gente te lembre, né? E eu estou te lembrando, a Dani até falou, né? Mas aí eu esqueci. Então, eu vou inserir o que eu falei nesse item que a gente está estudando, que é o seguinte. Começando aqui o livro, o que a gente vai ver, né? Capítulo 1 do livro 4, penas e gozos terrenos. Então, penas são sofrimentos. Quando eu falo assim, fulano está penando, está sofrendo. Né? E, em geral, é uma pena que é uma punição. Ou seja, é um sofrimento que é uma punição, a pena. Então, penas e gozos, né, terrenos. Gozos é aquilo que dá prazer. Então, gozar é ter prazer. Então, penas, sofrimentos e prazeres terrenos que a gente tem aqui na Terra. Portanto, na nossa experiência imediata, até que a gente desencarne. É sobre isso que esse livro está falando, que esse livro 4 está falando. E a questão 920, Kardec aborda da seguinte forma. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Então, é possível aqui na Terra ter uma felicidade plena, completa? Bom, Jesus, está lá no Evangelho, né, já disse, a felicidade não é deste mundo. Então, do ponto de vista cristão e do fundamento teológico do cristianismo, não é possível ser feliz plenamente na Terra. Como o cristianismo é uma releitura, como o espiritismo é uma releitura do cristianismo na sua vertente mais original, uma tentativa de buscar a mensagem de Jesus nela mesma, originalmente, num cristianismo primitivo, nós já vamos imaginar que os espíritos serão congruentes com essa assertiva de Jesus. A felicidade não é deste mundo. Então, para aqueles que ainda acham que vão ser plenamente felizes, aqui a gente já começa dizendo o seguinte, tire o cavalinho da chuva. Não vai ser, porque não tem jeito de ser. E por que não tem jeito de ser? Porque o nosso mundo não é um mundo de felicidade. E quando a gente está muito bem, em geral a gente está muito ansioso, de medo de alguma coisa ruim chegar e estragar esse bem que a gente está. Né? Como dizia a vovó, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Né? Na vida, em geral, é assim mesmo. Cada dia é um dia. Como diz outro ditado da vovó, a cada dia sua agonia. Né? Quer dizer, cada dia a gente tem um probleminha para resolver, uma coisinha que aparece. A hora que parece que está tudo maravilhoso, chega um outro contratempo, um outro probleminha, um outro desafio para a gente resolver. E isso só termina, do ponto de vista da Terra, quando a gente desencarna. Desencarnou, despertou no mundo espiritual, começam os problemas do lado de lá. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Quer ver uma coisa muito perigosa? A gente tem mania, a gente vai reproduzindo coisas sem pensar, né? É muito comum a gente chegar no velório e, para consolar a família, a gente chega perto e fala assim, descansou, né? Ai, coitado, descansou. Eu conheço um senhor que chegou, das minhas relações, da minha intimidade, que chegou para a viúva e falou, descansou. Ela virou e falou, mas quem falou que ele estava cansado? Ela se revoltou contra ele. Foi uma situação de um constrangimento terrível. Porque, de verdade, ele morreu a contragosto. Não queria, estava feliz da vida. Não estava cansado, coisa nenhuma. Se desse para ele, ó, fica mais 20 anos, o cara queria... Então, esse negócio, descansou, depende. Né? Descansou quem estava cansado. Mas quem disse que todo mundo que morre estava cansado? Né? Então, e o que é, para nós espíritas, isso é um problema, porque a morte para a gente não é o descanso.
O que dá, de certa forma, às vezes, um desespero na gente. Porque a ideia de que a gente vai desencarnar e ficar tudo morto, ocupado, não é muito tranquila também. Eu fico pensando se a gente não teria um direito de dar uma descansadinha mesmo. Tipo assim, uma dormidinha. Se bem que lá no nosso lar, o André Luiz, né, teve um tempinho lá que ele deu aquela descansada, aquela coisa, né? Deve ter uns Dormonide lá, uns Rivotril espiritual bem, né, potentes, bem gostosos, né? Para a gente descansar. Então tá lá. Resposta dos espíritos, vamos lá. É possível, então, na Terra, uma felicidade completa? Os espíritos respondem, não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, olha que interessante, porque ao mesmo tempo que os espíritos dizem, não pode ser totalmente feliz, eles assim, dele depende ser tão feliz quanto ele conseguir ser na Terra. Olha que fantástico que é isso. Então, os espíritos estão dizendo, olha, seja feliz. Que isso quer dizer? Que a doutrina espírita não tem nenhum apreço pelo sofrimento, pela dor. Essa coisa de achar que espírita tem que sofrer bastante, que espírita bom é aquele que está sempre com cara de sofrimento, isso é uma bobagem. Os espíritos dizem, seja tão feliz quanto você conseguir na Terra. E isso é uma responsabilidade sua. A grande questão é que aí começam os pepinos. Por quê? Porque a gente, na nossa burrice, a gente acha que felicidade é uma coisa só e que o que faz a gente feliz tem que fazer o outro também. E aí a gente começa a achar que a nossa felicidade é referência para a felicidade dos outros. Então, a gente, em geral, implica dois enganos. O primeiro, achar que todo mundo tem que fazer como a gente para ser feliz. Então, a gente quer impor para os nossos filhos os nossos modelos de felicidade. A gente quer impor para o companheiro, para a companheira, né, para o marido, para a esposa, para o amante, para o namorado, etc., o nosso jeito de ser. Acha que o nosso é que está certo, para o irmão, para a irmã, para o vizinho, né, para a pessoa dentro do centro espírita. Esse é o primeiro erro. Porque, às vezes, aquilo que me faz muito feliz, para o outro, é um tédio. A gente tem sempre lições para dar para os outros. Por exemplo, como que o outro deve ocupar o tempo dele? Vocês já notaram ou não? Quer ver uma coisa que me chama muito a atenção? Eu acho muito interessante. A pessoa, eu gosto dessa expressão, porque ela é muito, muito boa. É a expressão tem que. Então, assim, agora tem um restaurante X. Aí a pessoa vai. Aí, sem você pedir a opinião dela, ela chega e fala assim, você conheceu tal restaurante? Você fala, não. Ah, mas você tem que ir. Dá vontade de falar, por que eu tenho? Eu não pedi sua opinião. As pessoas são invasivas. Como assim eu tenho que ir? Aí a pessoa aposenta. Aí chega o sábio. Agora você tem que viajar, hein? E tem gente que chega para mim e fala assim, eu odeio viajar. Viajar é uma das experiências mais desagradáveis para mim. Eu adoro ficar quieto, sozinho na minha casa, sem ninguém me amolar. Para ela, ser feliz é ficar quietinho na casa dela. Para o outro é viajar. Mas, por algum motivo, a gente acha que todo mundo tem que viajar. A pessoa tem que fazer dieta. Vocês já viram, não? Vocês já viram como todo mundo tem uma opinião sobre o nosso corpo? Né? É interessante isso. Tem uma senhora que eu conheço, é impressionante. Eu cruzo com ela, ela é minha vizinha. Eu cruzo com ela, ela é incapaz de só dizer bom dia. Não, é uma aprovação. Aí eu saio, esses dias que esfriou, e eu não estava com tanto frio. Eu falei assim, mas onde o senhor vai desse jeito? Falei, como?
como assim não está agasalhado? Você não sente frio? E eu fiquei com uma vergonha de falar que não. Eu falei, não, eu sinto, eu esqueci. Porque ela me amedronta. Eu tenho a impressão que qualquer dia eu vou ser espancado. E assim a gente vai cruzando com gente que acha que ela, né, é assim, que a gente tem que seguir os modelos, os padrões. Esse é o primeiro problema. Nem sempre aquilo que é muito bom para a gente é bom para o outro. Ai, você tem que experimentar. E tem gente que vai socando na sua boca a coisa. Você não quer e a pessoa vai com aquilo. Porque ela acha, como assim você não gosta disso? Né? O mundo é igual jaca. Jaca é uma fruta muito interessante. Vocês podem notar, quem gosta de jaca, ama jaca. E quem não gosta de jaca tem náusea, só de falar. A palavra já vem aquilo. Ou é 8 ou é 80. E todo mundo acha que tem que gostar de jaca. Não é assim, né? Então, essa é a primeira coisa. O segundo perigo é o contrário. Então, tem gente que acha que a própria felicidade é sempre a melhor e ela é sempre a referência. O contrário é achar que sempre o outro é mais feliz que a gente, que também é uma armadilha. Né? Então, a gente está sempre achando que alguém é mais feliz que a gente. E eu tenho uma notícia triste. Em geral, é mesmo. Primeiro, porque ele está cuidando da própria vida, então ele deve ser mais feliz do que você que está cuidando da vida dele. E segundo, que tem de tudo no mundo. No mundo de tudo tem, na vida de tudo há. Se a gente olhar à nossa volta, a gente vai ver um monte de gente muito parecida com a gente, muito mais feliz que a gente e muito mais infeliz que a gente. E por N razões. Tem gente que tem muito mais condições positivas, agradáveis, facilitantes na existência. Obviamente tem. E, naturalmente, são pessoas que merecem isso, porque construíram isso, e que pedem essas facilidades para aprender a lidar com elas também. E tem gente que traz uma carga de sofrimentos, de provações, de dificuldades, que vão desde dificuldades psicológicas mesmo, né, subjetivas, até dificuldades materiais, muito sofridas, muito complicadas e que são muito mais infelizes que a gente. Até o jeito de lidar com as coisas. Porque tem gente que é mais madura, lida muito melhor com as coisas, e tem gente que é imaturo, que é mais infantil e lida com muita dificuldade com as coisas. Né? Então, tem pessoas para quem um encardidinho na ponta da parede não é um problema. Tem pessoas que não dormem à noite enquanto não vão pintar aquilo, porque aquilo vira e é o jeito da pessoa. Ela está naquele momento evolutivo dela, que é um sofrimento, aquele tipo de detalhe, aquele problema. E cada um está num determinado patamar. Bom, inserindo então o que eu ia falar, que eu prometi que falaria. Isso está no livro Vozes do Grande Além, é uma mensagem de André Luiz, que diz o seguinte: porque nós estamos estudando as penas e gozos terrenos. Então, a gente está considerando o que a gente sente e o que a gente experimenta e vive aqui, quando está aqui. Bom, só que o André Luiz diz o seguinte, olha que interessante que é isso. Eu fiquei muito impressionado com essa mensagem. Vamos imaginar o planeta Terra. Então, somos aí alguns bilhões de seres humanos. Quem é a humanidade? A humanidade se constitui dos espíritos encarnados na Terra. Disso é que se constitui a humanidade. O Espírito Emmanuel fala que para cada encarnado na Terra, há uma população de mais de 10 vezes de desencarnados no plano astral. Então, pululando aqui entre nós, numa outra dimensão de existência que nós não alcançamos. Bom, ocorre que grande parte dessas criaturas, talvez a maior parte dessas criaturas,
nunca ouviu falar de mundo espiritual, reencarnação, sobrevivência da alma, ou acreditam, por exemplo, vamos imaginar aqueles que acreditam que desencarnou e eles vão ficar dormindo. A gente brincou hoje aqui, existe uma religião que o pessoal acredita que fica dormindo até o dia do juízo final. Os espíritos dizem que esses espíritos chegam a ficar milhares de anos dormindo mesmo. Como numa hipnose, numa auto-hipnose. Eles creem tanto que é assim, que tem, no mundo espiritual, multidões adormecidas durante séculos, sem evoluir, sem fazer absolutamente nada no mundo espiritual. Se acreditam dormindo mesmo. Vamos imaginar que grande parte da humanidade, como não tem noção disso, isso está tudo lá na mensagem do André Luiz. Quando desencarna, e quem trabalha em reunião mediúnica, desobsessão, já viu espíritos se comunicando. A maioria deles não sabe que está desencarnado. É um choque quando se diz, fala, vocês já desencarnou. Por quê? Porque as pessoas desencarnam, não percebem que desencarnaram, e continuam tendo uma rotina como se estivessem encarnadas, fazendo as mesmas coisas. Há no mundo espiritual as ideoplastias. Então, o sujeito está desencarnado, né? Como ele ainda acha que está encarnado, a ideoplastia, as pulsões mentais dele, então, produzem tudo que ele vive aqui. Comida, roupa, banho. Isso está muito claro num filme de ficção, mas que expressa muito bem isso, com a Nicole Kidman, chamado Os Outros, que ela vive com os filhos num casarão. Ela não tem a menor noção que já desencarnou, ela e os filhos. E eles estão ali e o tempo não passa, tanto que as crianças não crescem, eles ficam ali aprisionados no tempo, como se parasse o tempo. Aliás, é muito interessante isso da morte como a ruptura com o tempo. E é uma ruptura mesmo. Porque é uma outra dimensão de tempo, muito mais expressa na ideia de eternidade, e não de finitude como nós. Por isso que nas casas antigas, que tinha aqueles relógios de pêndulo, quando alguém morria, a primeira coisa que o familiar ia, porque naquela época se morria em casa, não morria no hospital. A primeira coisa que se fazia era parar o relógio. Então, alguém já ouviu falar disso, Ana? Antigamente era assim, morria alguém em casa, parava o relógio. Olha que interessante. O tempo era um gesto simbólico para o relógio. Acabou o tempo ali. Se rompeu com o tempo. Então, vamos imaginar que esses espíritos, eles param no tempo e ficam ali, sem saber que estão desencarnados. Um belo dia, os benfeitores espirituais, etc., se não houver merecimento para algo diferente, já organizam a reencarnação dessa pessoa sem ela saber. Então, vamos imaginar, vai lá na rotina dela como espírito, deita para dormir, e os espíritos dão um jeito de fazer a reencarnação dessa pessoa. Ela reencarna, já é um bebê numa outra condição. Então ela passa, às vezes, séculos, encarnada e desencarnada, sem saber se está encarnada ou desencarnada. Ou seja, séculos sem ter noção do que é estar encarnado ou desencarnado. A pessoa simplesmente vive, vai vivendo. Ora encarnada ou desencarnada, sem ter essa noção de que está num lado ou do outro da vida, porque não tem essa percepção. Porque dizem os espíritos que quando a gente desencarna, a gente continua se pegando no corpo, né, que é o perispírito, etc. E, inclusive, demora para a gente se desprender das doenças que nos levaram, eventualmente, à desencarnação. Demora um tempo para a gente se tratar lá, porque, originalmente, elas estão no perispírito. Então, vamos imaginar, e aí é que o André Luiz joga essa responsabilidade para a gente. Ele diz o seguinte, que ter consciência da existência da vida espiritual e dessa ideia de desencarnação, não é que a gente se desprende, o corpo fica aqui, a gente adentra o mundo, é
uma dádiva. É uma condição de pouquíssimos espíritos do planeta Terra. Então, nós que estamos aqui, por exemplo, nesta noite, já estamos, não do ponto de vista moral, porque às vezes esses espíritos até moralmente são superiores a nós, mas assim, do ponto de vista intelectual, da consciência espiritual, da consciência da vida espiritual, da eternidade, nós estamos muito à frente. A esmagadora, bilhões e bilhões de espíritos, a esmagadora maioria dos espíritos da Terra, vão desencarnar e reencarnar sem saber que estão desencarnados e reencarnando. Então, nós já temos essa possibilidade e podemos usar essa possibilidade para administrar melhor o nosso tempo finito aqui na nossa existência terrena. Porque, na verdade, não é a vida que deve levar à morte. É a certeza de que vamos morrer fisicamente que deve constituir os sentidos da nossa vida no dia a dia. Então, não é sábio o homem que vive como se não fosse morrer nunca. O homem sábio é aquele que sabe que a qualquer momento ele vai ter que ir embora. Haverá o fenômeno da morte. E, portanto, ele vive todos os dias como um sábio, levando em conta isso. E, portanto, remetendo a Jesus, juntando tesouros nos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não rói, a traça não come, e, portanto, serão tesouros de eternidade, que ninguém poderá tirar de nós. Era isso que nós tínhamos para falar, e continuaremos na oportuna forma e momento a falar disso, tá bom? No nosso próximo encontro, falaremos da questão 921. Allan Kardec pergunta sobre a felicidade relativa possível para nós no mundo. Nós vamos falar disso. Então, hoje nós falamos que a felicidade, aquela absoluta, não tem jeito. Porque o tempo todo nós estamos sujeitos a provas e expiações, que ainda é a natureza do nosso mundo, de provas e expiações. Mas podemos ter uma felicidade relativa. E os espíritos dizem, essa responsabilidade é de cada um de nós. A gente tem o dever de procurar ser feliz. Então, nenhum sofrimento desnecessário faz sentido para nós. Essa coisa de abraçar sofrimento que não é nosso, criar sofrimento que não precisa, sofrer por causas desnecessárias, tem nome, se chama burrice. Gente burra sofre por causas desnecessárias. Então, o mundo é de sofrimento mesmo. Mas vamos sofrer as experiências de sofrimento, de dor, só o tamanho que elas têm. Então, está lá encardidinho, porque a pintura já está gasta. Eu preciso me perguntar o que isso realmente muda na minha vida. Por que isso é importante na minha existência? Se vai fazer tanta diferença assim para a minha evolução. E aí nós vamos perceber que tem um monte de coisa que faz a gente sofrer e que talvez a gente esteja se enganando um pouco, se infantilizando espiritualmente. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.